Sejam muito bem-vindos às conversas de sábado à noite, que têm como finalidade promover o diálogo e a partilha de experiências entre os diversos profissionais que trabalham no meio artístico. Hoje vai ser uma entrevista muito interessante aqui da Atene. Hoje vamos falar com Marco Moura, que é um guitarrista e compositor, que é especializado em jazz e atualmente está a estudar mais sobre a sua arte na Universidade de Middlesex, em Londres. Já agora, entre os seus trabalhos mais interessantes, para quem ainda não o conhece, encontramos o EP de Marco Moura Quarter e brevemente também vai lançar, ele disse-nos, o seu novo álbum, intitulado The A Bunch of Stories. Todas estas obras do Marco estão disponíveis no Spotify, é só procurar mesmo por Marco Moura e vão encontrar. E cá está, devido à sua vasta experiência em jazz, vai ser muito interessante percebermos como é que ele está a desenvolver a sua carreira musical. E nós tínhamos aqui uma surpresa preparada. Estás pronto, Marco? Muito bom, Marco. Incrível, incrível. Foi a melhor forma possível de começarmos aqui esta entrevista. Já agora, a música tinha algum nome? Isto é Ugly Beauty, é uma música do Monk, de Thelonious Monk. É uma das tuas grandes influências já agora? Sim, é uma das. É uma das. Ok. Marco, se tu tivesses de te descrever como músico, como é que tu irias dizer que és enquanto músico? Eu acho que nesse tipo de coisa tu nunca deixas de ser um bocado um estudante, estás a ver? Sim. Pá, depois depende do que cada pessoa procura nisto, um bocado em como qualquer arte, as pessoas procuram coisas diferentes. Mas, opá, toda a gente gosta de, sei lá, conhecer coisas novas, música nova, pintura nova. Eu acho que, para mim, é aquela cena. Tu tens uma fase e toda a gente tem uma fase, estás a ver? Vais haver uma altura da tua vida em que vais estudar mais uma coisa, vais estar mais a apreciar certo tipo de coisas e noutra não, estás a ver? Eu acho que a Sim. música é um bocado uma coisa de fases e uma coisa também de dedicação, por assim dizer, de tudo. É um que desenhar, Yeah. tens de saber o politicamente correto e depois tens de saber aplicar o não politicamente correto. Eu diria que gosto de experimentar. Pronto, experimental. Pronto. E já agora, Marco, tu sempre tiveste este interesse por música ou houve algum momento na tua vida que foi definitivo para ti? Ora bem, realmente isso é uma pergunta pertinente. Um, a primeira vez que me cruzei assim com música, pronto, do ponto de vista de música, inacreditavelmente foi quando vi o Unplugged de Nirvana, mas isto, pá, aí eu estava no Sim, meu oitavo ano, nono, uma cena assim, portanto já sim. foi há muito tempo. Opa, e depois pronto, também a primeira guitarra aliás que eu tive foi uma acústica e nem era minha, era de um amigo meu. Ok. Yeah. Eu tive tempo limitado para praticar aquilo, então o pessoal estava É. junto e pronto, íamos passando a guitarra uns para os outros, íamos tocando aquilo que aprendemos. E na altura foi um bocado essa cena, tipo a cena do criar, do zero, estás a ver? Pronto. Sim. A cena que me fascinou desde o início é que tipo, isto é um jogo que nunca mais acaba, estás a ver? Yeah. Quando aprendes uma coisa, de repente já tens outra.
pronto, e a partir daí, depois também, sei lá, aos meus. Pronto, comecei a tocar aos 15, 14, e depois, ao longo do secundário, também fui tocando, mas como também estava a fazer artes plásticas e fotografia, Sim, o tempo era tudo dividido, estás a ver? Claro que eu estava mais tempo em fotografia e vídeo do que estava sim. em música. Mas eu sempre tive essa conexão, estás a ver? Sempre ouvi bastante música a partir do momento em que comecei a tocar um instrumento. Consequentemente, eu comecei a olhar para como se fabrica som, como se faz som de uma maneira diferente. Eu já reparei que aquilo que tu disseste há um bocadinho é muito importante para ti, que é continuamente experimentar. Foi isso uma das coisas que te trouxe interesse pela área musical? Sim, também. A cena, pronto, também, antigamente, pronto, tu olhas para trás, para os anos 70, não havia assim tanta música pronto, o chamado, com os chamados efeitos e com a polirritmia e essas coisas que existem hoje em dia, Sim, de uma maneira muito mais marcada. Mas, opá, na minha opinião, a cena da experimentação na música veio depois. Porque ao início, ok. pronto, toda a gente tocava, pronto, covers e coisas do género Yeah. e fazia as suas primeiras composições assim, mas pronto, não diria básicas, mas diria que pronto, uma pessoa eu não tinha formação na altura, era tudo de ouvido. Eu ouvia o Claro. disco e transcrevia, sacava a música. E em grande parte, isso aconteceu muito depois. Eu, por volta dos meus 18, tive uma sala no Stop durante 2, 3 anos e tive 2 bandas. Não gravámos nada Sim. porque éramos tipo um grupo de amigos que se reunia para tocar Claro. ali, experimentar e fazer umas covers e etc. E isso foi bastante saudável porque, imagina, Sim, reúnes-te, apesar de não ser uma escola, tu reúnes-te ali para falar de música e experimentar coisas. E isso é muito importante, estás a perceber? Estava a falar basicamente das primeiras, pronto, as experiências com banda. sim, Foi mais ou menos aos meus 16, entre os 16 e 18, em que, pronto, toquei assim cenas mais rock e indie e também punk, que foi assim que eu comecei. Foi mais na onda do punk, estás a ver? Porque eu sim, sim. costumava ir a alguns sítios, como por exemplo a Casa Viva, Sim, e barzinhos assim mais pequenos, que alguns deles já nem existem agora, e sim, acompanhava muito a cena de punk portuguesa. Deixei-me um bocado influenciar por essas ondas. Depois passei pelo indie e quando saí do secundário é que esta coisa da música improvisada começou a ser uma coisa. Estás a perceber? sim, Foi aí que eu ouvi os primeiros exemplos de jazz que depois me viram a influenciar, por exemplo, Jaco Pastorius e Scofield. Foi os primeiros exemplos de música, pronto, mais ligada ao jazz e ao funk que eu sim. ouvi. Mas Ok. inicialmente, mesmo quando eu cheguei às aulas, eu já tinha algumas coisas que sabia de ouvido, estás a perceber? Por exemplo, havia Sim, músicas que eu, por intuitivamente, fiz basicamente saquei-as de sim, ouvido e tanto de coisas que eu já tocava. Isto é engraçado. sim. Montes de acordes, etc. Eu não sabia, mas aquilo tinha nome na realidade. Yeah, yeah. Eu sei. As coisas que eu intuitivamente e mecanicamente já tocava. Estás a perceber? E foi um bocado Sim, engraçado. sim, sim. Marco, e já agora, começaste a aprender foi através da guitarra ou através de algum outro instrumento? Não, a guitarra sempre foi o meu instrumento primário, por assim dizer. Sim, Foi o que eu sempre toquei, eu nunca consegui tocar teclas muito bem. A cena, pronto, tocar piano para mim foi uma realidade que veio mais tarde, mas mesmo assim não é aquela coisa que eu diga, bem, vou dar um concerto com isto. Estás a perceber? É mais sim, sim, sim. para composição e é uma maneira de chegar a coisas. Pronto, é isso. Marco, e já agora, tipo, o que é que te fez, o que é que te apaixonou tanto no jazz para tu escolheres dedicar-te mais ao jazz do que às outras áreas? Eu, por acaso imagino, ao início, vou-te ser sincero, ao início o que me fascinou mais na questão do jazz em si foi, por exemplo, tu vais ouvir Beatles e tu sabes que aquilo, pronto, ouves o disco 2, 3 vezes e vês ali as nuances todas. Pá, e os primeiros exemplos de jazz, aquilo foi para mim um boom
ao ponto de ouvir o Sgt. Pepper, estás a perceber? Foi o mesmo que ouvir o Sgt. Pepper. Só que imagina que de repente, dentro de um género, todos os discos são Sgt. Ao mesmo nível de qualidade e de introdução de coisas de Sgt. Pepper, estás a perceber? Imagina, e depois é aquela cena, tu ouves, uma coisa é ouvir na perspectiva apreciativa, tipo, simplesmente estás a ouvir, estás a cozinhar e estás a ouvir música. Na perspectiva de instrumentista. Quando ouves música na perspectiva de músico, o que é que se passa ali? O que é que aquele gajo está a fazer naquela parte? Tu começas a ganhar uma consciência crítica diferente à medida que vais ouvindo. É quase como ler livros. Sei lá, tu começas a ler sobre um assunto. Tu lês o primeiro livro é uma coisa, é um plano assim grande. Mas depois o segundo livro já vai ser um plano mais pequeno dentro desse plano. Exato. Sim. Chega um ponto que o jazz é uma mistura de muita coisa, estás a perceber? Não é uma truncagem, não é uma gavetinha. E é isso que me fascinou desde o início, é que tu vais ouvir uma coisa nas lojas, tu vais a uma loja de discos e aparece uma secção que diz só jazz. Mas a questão é, o jazz é uma mescla, estás a perceber? Foi isso que me fascinou muito, a coisa do jazz. É, cada um traz a sua coisa. E além disso, isso fez-me lembrar uma coisa que nós já tínhamos falado, de que tu disseste-me que tu és capaz de ouvir a mesma música vezes e vezes sem conta, para perceberes todos os pormenores, não é? Sim. Isso por acaso já me chatearam imenso acerca disso. Porque pronto, tu começas a ganhar uma relação quase com certos temas. Sei lá, eu lembro-me que isto aconteceu-me há pouco tempo, antes de voltar de Londres. Eu descobri um disco que é o Transition do Coltrane. E aquilo tem a primeira faixa são 15 minutos. Mas são 15 minutos que aquilo é uma intensidade medonha. E eu andei 2 semanas, eu devo ter reproduzido, se eu for ao meu iTunes, devo ter 50 reproduções disso. Em 2 semanas. E eu tocava isso e adorava tocar aquilo e as pessoas já me diziam, Marco, nas sessões não podemos tocar isso. Sim. É engraçado, porque imagina, chega um ponto que é um bocadinho como também, tu vais ao ginásio e fazes 20 repetições de 15 kg de bíceps durante 3 meses e depois provavelmente vais passar para os 20 depois. Eu acredito que isso existe um bocadinho quando estás a estudar coisas, estás a perceber? Porque, o caminho a seguir, na minha opinião, é insistir, até se insistir, um dia vai dar, estás a perceber? É um Sim. Não, e isso é muito interessante. Aliás, a próxima pergunta que eu te ia fazer tem muito a ver com isso, que eu ia te perguntar como é que é o teu processo criativo. Pá, não vou mentir, ao início era bastante castrador. Então. Porque imagina, tu às vezes estás muito tempo a estudar a mesma coisa e às vezes por exemplo, estudar coisas lógicas e coisas que são o chamado building blocks, ou seja, os tijolzinhos base para a tua casa, às vezes consegue ser castrador, tipo, para todos os músicos isso é uma seca. Só que se as pessoas tiverem isso bem construído, eu senti isso quando fui para o Reino Unido. Porque lembra-se daquela que o pessoal costuma dizer, não sei o que, a música une as pessoas e não há linguagem, nem. Quando tu vais lá para fora e tens um bocadinho os building blocks, pronto, já sabes, ou tens, ou já estás quase a chegar a esse ponto. Ou sabes como chegar lá. Pronto. Tu chegas a esses sítios e de repente tens pessoas de todo o sítio do mundo, estás a perceber? Na minha opinião foi mesmo giro tu saberes viver e sentires que não era preciso ter grande comunicação verbal, porque o pessoal já sabia essa cena, tipo, o politicamente correto já estava lá. O resto podia acontecer por acréscimo, estás a perceber? E isso é mesmo Sim. Mas como música, a parte mais chata às vezes é aquele estudo metódico. Porque o objetivo é tu estudas aquilo que tens a estudar para depois todas as tuas apresentações e todos os teus concertos serem uma diversão medonha. Ou um sítio em que tu consegues ficar e procurar coisas com os teus colegas de trabalho. Sim. É fascinante, eu acho que essa é uma das melhores partes da própria música.
Marco, eu também tinha de perguntar, que eu sei que tu agora, pronto, estás agora em Portugal, também devido a esta situação que está a acontecer no mundo, mas que atualmente estás a estudar em Londres, não é? O que é que te fez mudar para Londres para estudar música? Por acaso, eu vou ser sincero, uh, eu não pensava em ir para Londres nunca. Foi assim, quando eu estive na FLUP e depois deixei de Sim, estudar na FLUP e tive um ano só a preparar-me para me candidatar a cursos superior de música, variante jazz. sim, E candidatei-me aqui, ao Porto, candidatei-me ao sim, Conservatório de Amsterdão e a Lisboa. ok. Entrei em Londres e depois pensei, bem, tenho uma decisão, ou fico mais um ano a estudar e depois candidato-me e continuo a trabalhar como freelancer aqui, ou vou para, vou para Londres. Pronto, ao início pensei imenso, tipo aqueles primeiros 3 meses, pensei imenso, vou, não vou, vou, não vou, mas depois fui dizendo, vais ter de decidir, Claro, e decidi. E fui. Faria outra vez, não é? Porque, pronto, tem sim, sido giro, já vai quase no fim, porque agora só tenho mais um ano de licenciatura. Mas sim, pensei porque imagina, não foi por ser Londres, foi porque eu mal entrei e fui ver um bocadinho o que havia lá e pronto, havia um cruzamento de muitas culturas. E, e assim, música, há certos tipos de coisas na música que tu só aprendes com nativos mesmo. Estás a perceber com pessoas sim, que vêm dos sítios e têm aqueles ensinamentos já desde 18 anos. Senti essa curiosidade, estás a ver como é que seria estar numa turma ou num curso em que há pessoal de 40 nacionalidades diferentes. E isso foi uma realidade que, sei lá, agora para mim, agora eu já não penso muito, mas nos primeiros 2, 3 meses eu ia para uma aula e eu, "Ei, espetacular, eu sou o único português aqui no incrível. meio." E depois tens pessoal distinto de muitos sítios. Isso achei engraçado. É uma experiência gira, na Sim, minha opinião. Sim, e deve ter sido super enriquecedor, não só a parte da música, mas mesmo pessoalmente. Teres essa variedade toda na tua vida. Sim, essa variedade toda é espetacular, porque pronto, eu aqui já tinha amigos de alguns sítios diferentes, estás a perceber? Mas não com o yeah, volume que encontro naquela cidade. É a única diferença. Embora eu acho que Londres, uh, fora da densidade populacional, estás a perceber? Eu sim. acho que Londres é muito parecido em termos de ambiente com o Porto. É sério? Em certas coisas é. Só tem os fusos horários diferentes em Ok. fazer as coisas com mais cedo e etc. Mas, de resto, eu acho que eu tenho umas parecências. O que é que achas que é mais parecido, tipo, entre o Porto e Londres, já agora? Olha, hum, o pessoal é muito sociável. Perguntar qualquer coisa. Pronto, não sentes isso tanto no centro, porque no centro o pessoal também, aquilo é um sítio onde só há sedes de empresas multinacionais a nível económico. Ou seja, aquilo é basicamente um Wall Street disfarçado. O pessoal de negócio anda de um lado para o outro, eles não têm tempo para te parar para te dar uma dica, olha onde é que é aquilo. Eles dizem, Sim, mas sim, não sim. sei. Mas fora isso, nos subúrbios, assim, com agentes de lá, se Yeah. conheces agentes de lá, o pessoal é muito amável, estás a perceber? De todos os sítios. É fantástico, na minha opinião. Lembra-me muito a nossa cidade aqui, a cidade do Porto. E já agora, Marco, eu sei que tu, dentro de pouco tempo, disseste que vais lançar aqui um novo álbum, que é o Bunch of Stories. O que é que o pessoal pode esperar deste teu novo álbum? Esse disco, ao início nem ia ser um disco, ia ser, opá, eu tinha uns temas e ia gravá-los, assim, nesta inocência, estás a perceber? Porque eu Sim, quando sim. entrei para a faculdade, entrei assim numa promessa comigo mesmo de vou tentar gravar um registro por ano. Porque nós temos acesso a estúdio e, como é que se diz, e a engenheiros que estão lá na universidade e pronto, é uma maneira de aprender, uma maneira de ganhar experiência de estúdio. Tenho de me forçar a escrever música, não de uma maneira, por exemplo, tens de escrever música num mês ou em 2 meses, mas todos os anos tens de escrever um punhado de temas e gravar e que tenham características diferentes. E depois foi pronto, lá está, um bocado essa ânsia de, por exemplo, eu ao longo do tempo fui ajudando pessoas a tocar coisas delas e adoro. Agora, por acaso, não tenho feito muito, mas não é porque não Sim, quero, é porque
por isso simplesmente não tenho tido projetos com outras pessoas. Mas já tive imensos, já tive projetos assim mais de música soul, como os Speak Easy, que chegamos a gravar e foi uma coisa engraçada e coisa que até nem me importava de voltar a reativar daqui a uns tempos, porque aquilo era good fun, como se costuma dizer. Depois pensei, comecei tu vais ao teu percurso, vais continuando a ouvir música diferente e eu depois comecei a pensar, e se eu fizesse uma coisa nesta onda ou naquela e tentasse pegar naquilo que era ali e fazer um bocadinho meu. Pronto, esta coisa foi uma mescla de tudo. Depois foi também o facto de eu ter conhecido os membros integrantes do meu quarteto. Basicamente aquilo foi assim, isto foi música que viajou daqui do Porto para lá, o primeiro EP. Ok. A maioria da música já estava composta antes de eu ir para Londres. Tanto que eu ia ter um concerto aqui com o pessoal daqui, que eu já tinha um quarteto aqui, Sim. que foi cancelado por causa de umas licenças, pronto, aquelas coisas de... e depois conhecia o Daniel Barreto, contrabaixista. Na altura foi o Charlie Scar, que é um baterista também, que é de País de Gales. O Daniel é português, mas é de Macau. E o Ruben, que é um nativo de lá, de Inglaterra. E pronto, nós começamos a tocar assim, sessões em conjunto e fomos trocando ideias. E depois, uma vez, eu senti-me à vontade para, estás a ver? E achei que eles tinham sensibilidade para e levei os meus temas, assim, numa de vamos experimentar isto, estás a ver? E disse, olha, vamos experimentar isto, vai ser fixe. Se não correr bem, pronto, correu mal. Começamos a tocar aquilo, ficamos aquilo num ensaio e soou bem, dentro do possível. E a parte mais gira foi que depois demos um concerto e depois só demos um ensaio e gravamos aquilo que ficaria ao EP. Exato. Por exemplo, o mais giro deste disco, eu preferi chamar-lhe disco porque basicamente foi o quê? Estes temas, para além de terem sido escritos, têm uma coisa que os outros não têm, que é, têm mais coisas que exigem entrosamento de banda, coisas que não são planeadas, enquanto o outro é quase como se fosse um disco tocado em sessão, estás a perceber? Ou seja, sim, a captura está ali, o tempo está ali, não há nada inesperado. Enquanto, por exemplo, o que vais ouvir nestes temas, nunca na vida aquilo vai soar igual, porque há coisas ali que foram totalmente feitas na hora, entre os quatro ao mesmo tempo. Para isto soar bem no disco, nós estamos a fazer imensos ensaios. Eu tenho um Sonic Notebook no meu PC, que é uma pastinha, chamo-lhe Sonic Notebook. sim. Tem os ensaios todos desde setembro, finais de setembro, até janeiro. Fogo. E tu vês o quão mal a música soava no início e depois vês o resultado final. Sim. Pronto. E depois também é diferente, porque às vezes os projetos também têm de andar porque tu tens de saber escolher os amigos corretos ou as pessoas que estão realmente interessadas em basicamente contribuir como tu é contigo. A banda é excelente. O Ruben, por acaso, é daquelas pessoas que têm um temperamento difícil, mas sim. Ele é genial. Ele é genial porque ele chegou à gravação sem partituras. E eu disse, onde é que está o raio das partituras? Eu sei tudo de cor. Eu não sabia de cor. Sim. Muito bom mesmo. Mas a cena da minha música, de fazer música, pronto, que fosse minha, não foi aquela ânsia de tenho que fazer alguma coisa que foi feita para mim. Não, foi uma coisa que surgiu com o tempo. E depois, sim. A única diferença deste disco para o EP, ou seja, dos temas que eu fiz agora para o EP, é que eu agora, em vez de pensar somente em jazz mais ligado à tradição, pensei em coisas mais formato de canção, por assim dizer. Uma coisa que, por exemplo, eu fiz isto imensas vezes antes dos temas que chegarem à banda, eu fazia demos, nem que fosse só eu tocar na guitarra, para ver se aquilo soava bem, ao longe. Eu metia-me do outro lado da casa e se aquilo não soasse bem ou não fosse fácil de ouvir, não fosse uma coisa que toda a gente ouvisse e era relaxante, tinha tensão, mas relaxava ao mesmo tempo, eu não andava com aquilo para a frente.
eu próprio ia mudar a composição ou arranjar uma textura Ok. diferente. Tinhas mais uma preocupação por quem ouvia, não era? Exatamente. Sim, porque imagina, existem muitos discos de música instrumental e existem discos de Sim, música instrumental que são obras-primas que muita gente não conhece ou não ouviu, porque se calhar sim, a parte virtuosista está acima da parte sensitiva. Desliguei mesmo da teoria, por assim dizer. claro. Porque apesar de uma coisa que eu aprendo e que todos os dias exploro e todos os dias é como ir ao ginásio, todos os dias a dar naquilo, eu acho que depois quando tu estás a fazer uma coisa, a criar, tens de olhar para aquilo Sim. como um acessório e não como um meio. Mas pronto, É, a questão da música é que, em comparação com o EP, podem ouvir, está no Bandcamp, essa música é uma roupagem completamente diferente. O som é diferente, teve muito mais uhum, trabalho por trás. Não foi simplesmente aquela coisa com um ensaio e uma sessão e está feito. Não. Foi uma claro, coisa claro. que estarmos todos a falar sobre o assunto, a escolher como é que íamos abordar cada coisa e depois isto de dar instruções. Eu não gosto de dar instruções a pessoas. Eu trago a Claro. composição e digo, pensa só nisto, mas faz a tua coisa. Gostas que cresça quase que orgânica, tipo, levas a composição e depois todos ajudam à sua maneira a fazer nascer as novas músicas, não é? Se eu for tocar isto com um punhado de gente diferente, a verdade Sim, disto é haver ali como é que se diz? Um denominador comum, um ponto de partida. E depois aquilo tudo flui para a coisa, estás a perceber? Ou seja, aquilo está escrito, as partes que estão escritas estão realmente escritas, mas depois toda a maneira como tu exploras a confusão e a parte improvisada é importante tu saberes como é que queres encaminhar isso também. Estás a perceber? sim, E eu acho que uma coisa difícil também foi conjugar essa coisa de melodia harmoniosa com harmonia que flui para uma coisa mais densa e depois converge outra vez para calma, ou depois um final. sim. Acho que isso também foi uma coisa que eu pensei imenso. Tu dás muito, muito valor à harmonia nas músicas e isso foi sempre uma coisa que foi importante para ti, a harmonia, ou é algo que tem surgido? É verdade. Aliás, a maioria dos temas vieram com a harmonia primeiro. Por exemplo, The Hours é uma coisa que me surgiu. Pronto, estava aí numa zagragatoa com uma rapariga por causa das horas e fiz aquilo. Sim, E a cena mais engraçada é que fiz aquilo também meia hora. Só depois ok, ok. tive para mim próprio, para depois tornar aquilo palpável para outras pessoas, tive de me transcrever a mim próprio. E foi um bocadinho assim. Ok. Só que depois, claro que depois a maneira como arranjei o tema foi diferente. Porque aquele tema originalmente foi tocado e foi arquitetado para ser em trio. Ou seja, eu, contrabaixo e bateria. Foi o Ok. Manel, que está aí no chat. Sim, E opá, foi um bocado. sim, A primeira vez que toquei esse tema foi em trio, aliás. E foi arquitetado para trio. Só que depois, eu achei o tema tão engraçado em questões lá está da harmonia, porque foi uma coisa que me saiu e achei nada usual. E parecia uma mescla de pop, estás a ver? sim, sim. Aquela banda mais pop. E eu pensei, opá, vou fazer isto, vou arranjar isto para quarteto. E só pode. E fui tentando. Pronto, foi essa cena. E saiu isso. Porque originalmente o tema não só assim. Depois eu até te mando a gravação. Opá, por acaso era muito giro, gostava de ver. Soa igual, só que sem o piano. A vibe é a Ok, mesma. ok. E já agora, olha, eu vou-te fazer uma pergunta que eu acho que é aquelas clássicas que se faz a compositores, que é como é que tu arranjas inspiração para as tuas ideias? É no próprio instrumento a tocar? Tens algum processo, algum ritual? Às vezes as ideias vêm de pequenas melodias ou pequenos trechos de harmonia. Ok, Ou sim, vários sistemas fui eu a pensar numa narrativa para situações. A ok, parte da mescla de tempos e rítmica e etc. foi uma coisa que eu depois pronto, usei para criar sensações diferentes. Foi um bocadinho assim. uhum, Porque a maioria dos temas que fiz foram porque eu andava a explorar uma certa
sonoridade e depois Sim. porque me aconteceu alguma coisa engraçada que eu queria, de certo modo, falar sobre. É, Eu, que pronto, engraçado. Yeah. eu não sou bom a falar, mas a minha comunicação às vezes é muito má. E pronto, foi um bocadinho assim. Eu comecei a fazer esses temas um bocado para essa onda. Por exemplo, o da Quadrant é nada mais nada menos que é um cruzamento à beira da minha casa em Londres enorme que se passava tudo lá. Estás a perceber? Havia Sim, de tudo. E pronto, fiz um tema dedicado a esse sítio, porque eu passava lá todos os dias e todos os dias via uma coisa diferente, ou pessoas que diferentes. interessante. Yeah. Por exemplo, o catártico era uma expressão que um amigo meu dizia muitas vezes, e sempre catártico e não sei o quê. E eu Sim, pronto, fiz isso um bocadinho a pensar na onda disso, mas fiz isso também a pensar numa onda mais espiritual e áurea, por assim dizer. E sim. acho que, pronto, lá está, a minha preocupação um bocadinho com o ouvido foi essa, foi do género. Eu não quero que isto seja, pronto, uma coisa que é técnica, eu quero que Ok. isto seja uma coisa um bocadinho mais lírica. Sim, E canção, depois a técnica há de chegar, não é? Um bocado assim. sim. Eu ia-te perguntar até, já que falaste de comunicação, tu sentes que és melhor a comunicar com a guitarra ou por palavras? Ah, para já acho que nenhuma nem outra. Ok. Não, não, sim, há coisas que eu sinto mais fácil. Por exemplo, tu vais desenvolvendo empatia com certas pessoas em questões de músico, assim como desenvolves mais empatia com certas pessoas em questões sociais, em questões laborais, estás a perceber? Sim, Há pessoas que eu consigo tocar mais, mas não consigo socializar tanto, mas isso não é porque não nos damos, é porque temos caminhos diferentes, por assim dizer. Uh, claro. mas, mas acho que comunico aceitavelmente bem dos dois lados. Mas Boa, boa. E já agora, já que estás a falar disso, mas tu sentes que há momentos em que precisas mesmo de pegar na guitarra e é quase como se estivesse a transcrever os teus pensamentos para lá, ou é de outra forma? um, há dias que sim, há dias em que, sei lá, pronto, eu não estudo, para mim música não é um hobby, é o meu trabalho, Claro. é o meu trabalho, foi o que eu escolhi fazer. Já fiz outras coisas, mas agora o que eu faço a 100% é isto. E claro que tu não tens a resistência de um Deus. Por exemplo, eu só consigo estudar umas 6, 8 horas por dia. E Sim, quando eu vou e sei que vou estudar e vou ter uma rotina de estudo, eu faço essa rotina de estudo e acabou. E não há mais. Mas há sempre aqueles dias que eu tiro mais para estar na guitarra a explorar o que é que seja. Exploração. sim, Porque, imagina, porque há muitas coisas que tu podes estar num instrumento, a maneira como tocas, a maneira como projetas o som, a maneira como, pronto, neste caso eu tenho as partes eletrónicas, efeitos, etc., como é que trabalhas com isso. Pronto, isso é o chamado tempo para mim na guitarra, estás a perceber? O que eu, sim. é o que eu costumo perder mais tempo, é, pronto, descobrição, pronto, por aí, assim. Oh Marco, tu disseste aí uma coisa importante que é tu estás e escolheste viver de música a tempo inteiro. E eu ia-te perguntar como é que está a ser a tua integração no mercado atual. O que é que tu achas? Como é que está o mercado? Pronto, do ponto de vista, pronto, eu lido com duas realidades, melhor, duas Sim, cidades. Um, na minha opinião, o ponto de vista é, há o mesmo problema nos dois lados, que é, ok. há eventos, não é? Há eventos e há sítios. Às vezes não há estrutura. E o que é a Pois, estrutura? É, tu vais tocar e tens a ver público. E eu sinto que, por exemplo, em Londres não acontece tanto porque tu lidas com duas situações. Tu tens ali 8 milhões de pessoas e tens muitos turistas. E qualquer bar sim, facilmente tem. Aqui já não é a mesma coisa. Nós temos 1 milhão de pessoas, temos menos bares e menos pessoas. sim. Uh, eu acho que, na minha opinião,
pessoal devia sair mais de casa para ver concertos, porque há muita boa arte a acontecer. Eu sempre venho aqui ver concertos de toda a gente, sempre que Sim, posso, e vou ver um concerto, nem que seja um. Eu acho que é um dar e receber, estás a perceber? sim, Tu és artista, mas eu tenho imensos amigos meus músicos e sei lá, gosto de dar o meu suporte à cena musical. E o meu suporte para mim é esse. Em termos de integração, eu ainda pronto, não é, eu não fiz muita coisa. Eu toquei em eventos, um, o pouco que fiz, consegui fazer dinheiro, por assim dizer, claro. não de forma completamente regular, como muita gente que eu conheço, mas o que eu sinto, o que anda no Porto, acho que há espaços para e há condições para. Falta é também pronto, a chamada. As coisas não vivem só do fazer acontecer, tem de haver uma energia. A energia é as pessoas que aparecem. Claro, claro. Também vejo isso na cena do hip hop. Qualquer evento de hip hop no Porto tem uma quantidade de público aceitável. Isto, pronto, conhecendo algumas pessoas Sim, que dinamizam a cultura. E depois o melhor nem é só, pronto, eles dinamizam a cultura deles, ou seja, aquela vertente de música, e estão sempre a criar ideias e são ativos. sim, Pronto. E acho que no Porto começa a haver quase um nicho de cada música, mas muito mais aberto, estás a perceber? sim, E isso é, sim, sim, acho isso muito fixe. Em Londres é mais difícil de haver nichos porque os sítios são imensos. E pronto, há só que se conhece, assim de passagem, mas igualmente há uma variedade de artistas imensa. claro. Mas em questões, outra vez, a única Sim, diferença que eu vejo um sítio como Londres para o Porto não é na qualidade musical, nem é, como é que eu ia dizer, na maneira como se fazem os eventos. É mesmo no pessoal sair de casa e pronto, isso é mais gente, estás a perceber? É mais o público ter uma certa afinidade à própria cultura, não é? É um bocado isso. Exatamente. As pessoas lá, mesmo as pessoas, por exemplo, da faixa etária dos meus avós, se sim, tiver uma banda local a tocar no pub deles, ou uns quilómetros ao lado, eles vão ver. Eu já estive em salinhas pequenininhas assim, que o sim. teto é para aí 2 palmos acima da minha cabeça para ver concertos. É mesmo engraçado. Sim, E aqui sim, começa a haver um bocado a mesma onda, estás a perceber? Concertos assim mais íntimos. E isso é importante. Mas o mais importante acho que é o pessoal sair de casa e ver concertos. Porque, sim, assim, é muito bom ouvir o disco em casa e eu adoro ouvir o disco em casa e ouvir música enquanto vou de metro, etc, sim, etc. Mas não há nada mais fixe e mais, sei lá, intenso do que tu veres música ao vivo. É como veres uma claro. peça de teatro, quase. Porque, sei lá, tu estás a ver uma peça de teatro, sentes o diálogo e a intensidade do momento e etc. Com a música não é muito diferente. Estás a sentir a parte mais intensa quando há aqueles breakdowns mais agressivos e etc. Sentes a energia a porrar para ti. Estás a perceber? É Sim. engraçado. Relativamente à situação que estamos a viver, que é esta pandemia, como é que tu achas que vai afetar o público e os espetáculos? Achas que vem daqui algo positivo, algo negativo? Por exemplo, há aí um artigo, já não sei que jornal é que era, ahm, se vão destruir a cultura já estava morta, vão destruir a cultura, etc. E Sim, a minha opinião é, pronto, a literatura mantém-se, porque pronto, o pessoal escreve, se calhar não há tanto a coisa do convívio de café entre escritores, etc. Mas eles vão trocando ideias e vão fazendo coisas. Agora, tudo o que é teatro, uh, galerias, galerias de arte pequenas, etc., está tudo parado. E isso, pronto, isso é mau. claro. Já não falo dos concertos, não é? Os concertos foram todos cancelados. Agora começa a haver pequenas salas que fazem as transmissões para a web e eu acho que isso é um futuro, não é? Sim, Porque há maneira de cobrar, há maneira de tornar as coisas, pronto,
lá está a criar a tal estrutura, porque assim, tudo tem um valor, não é? Claro. Eu dou uma aula, eu tenho que receber. Eu dou um concerto, eu tenho que receber. Mais, menos, isso não interessa, porque estamos todos a aprender e ninguém nasceu ensinado. Mas Sim. temos que receber toda alguma coisa porque ninguém vive do ar e do vento. Eu acho que isto vai ser. Eu acho que é assim, se já estava destruído, isto veio mesmo mandar a última machadada, não é? Pois. Mas eu acho que agora, com esta questão de fazer o chamado ticketing direito das coisas, lá está, criar a estrutura e fazer com que as pessoas saiam de casa gradualmente ou vejam essas coisas na internet, esses concertos. E já temos mais que provas que a internet às vezes consegue mudar coisas. Bruno Nogueira é o melhor exemplo. Sim. Quem é que consegue fazer um programa com 200 mil pessoas online através de um Instagram? Sem É dúvida. preciso pensar como arquitetar a coisa. Mas eu Claro. acho que a questão... Eu já vi concertos online transmitidos em auditórios e funcionou, porque é assim, estás a ver um concerto, estás a ver com a mesma qualidade de som que um concerto, porque eles metem os microfones e misturam-te bem o som ao vivo. Ou seja, tu só tens de ter umas boas colunas em casa e um ecrã. E estás... Sem dúvida. Ok. Pronto. Eu acho que, para já, é isso. Mas eu acho que também, provavelmente, para o final do ano, as coisas voltarão à normalidade. Será, pelo menos nos sítios mais pequenos, menos de 300 pessoas, provavelmente haverá concertos. Agora, provavelmente não haverá aqueles sítios Sim. mais populados, como os coliseus e coisas do género. Vai demorar mais um bocadinho, se calhar. Sim, provavelmente. Marco, eu agora vou fazer uma pergunta um bocadinho diferente, que é, imagina que alguém daqui que vê esta entrevista e que também se está a interessar por jazz e adora música, quais é que são as dicas que tu davas a alguém que estava agora a começar dentro da tua área? O jazz não é só a minha área, mas eu diria, para começar qualquer instrumento é preciso, ao início é preciso ter gosto e paciência. Paciência acho que é a chave. Porque ao início o que retrai muitas pessoas de aprender música é as dificuldades iniciais. Eu vi muita gente, começava a aprender um instrumento e os primeiros 2 anos são um bocadinho, ou os primeiros meses, depende da maneira como tu desenvolves, é um bocadinho castrador, porque tens de repetir as mesmas tarefas vezes e vezes sem conta. É um bocadinho como o Tai Chi. Tu repetes a mesma combinação vezes e vezes sem conta, até o mestre te dizer agora sim podes aprender outra. Pronto, e eu sempre aprendi música um bocado assim. Os meus professores nunca me davam nenhuma tarefa nova quase sem eu fazer anterior. Então eu comecei a olhar para aquilo um bocadinho como um videojogo. Mas para quem está a começar é mesmo isso, é pegar e ter paciência e fazer as coisas religiosamente aos pouquinhos e há de chegar lá, não é? Qual é que foram as tuas maiores influências quando tu começaste a aprender música e a apaixonar-te por música? Assim, por ordem de coisas. Olha, inicialmente adorava Nirvana. Depois comecei a ouvir muito Red Hot Chili Peppers e Guns N' Roses, cheguei a transcrever Guns. Depois tive uma fase que gostei muito de Dream Theater e coisas mais progressivas. Mas depois quando comecei a ouvir mais jazz, das pessoas que eu mais ouvi foi Kurt Rosenwinkel, ouvi tudo. Estou ouvindo do Kurt Rosenwinkel. Não há um disco que eu não conheça do Kurt, seja ele, como é que se diz? Embora ele esteja lá só como convidado, etc. O Sideman, eu ouvi tudo. E depois tenho muitos artistas que ouço por razões diferentes. Pela maneira como tocam, pela maneira como compõem, pela energia. E depois vou sempre ouvindo coisas. Mas sim, influências mais próximas que de certo modo vão pelos anos todos. Foi Kurt Rosenwinkel pela maneira de
E neste momento, há tipo algum músico atualmente que esteja a surgir que tu recomendarias também para quem nos está a ouvir? Assim, o que eu tenho ouvido imenso, Sim, eu tenho andado a ouvir imenso um guitarrista holandês chamado Renier Bad. É coisa que ok. eu mais tenho ouvido nos últimos. Pronto, na quarentena, por assim dizer. Sim, sim. E por causa do som e por causa também da onda, de como ele toca, assim, uma coisa menos usual. Ah, e ele mistura música indie com jazz. Pronto, é um bocadinho assim. Aquela Ok. sonoridade mais da classe, etc., mas com jazz. É o que eu tenho ouvido mais. Mas em termos de influências, pronto, lifetime influences, um, diria que Kurt Rosenwinkel, Monk, ouvi muito Monk, Ok. um, e continuo a ouvir porque aquilo nunca acaba. Um, Pois, incontornavelmente, o segundo quinteto do Miles como banda foi das coisas que mais me marcou, porque também foi dos primeiros sítios onde começaram a introduzir polirritmia e harmonia mais Sim, moderna no jazz, por assim dizer. Um, e, uh, e depois coisas normais, coisas que eu vou ouvindo por sedimentação ao longo do tempo. Pessoas mostram música, bandas de rock, Black Keys, e pronto, eu gosto de formato de canção, coisas assim mais singer-songwriter e mais popular ok. music também eu gosto. Estás a perceber? Um, Sim, Coisas como Radiohead, adoro Radiohead desde sempre. somos dois. Recentemente comecei a ouvir um bocadinho de Leonard Cohen e Nick Ok. Drake e Neil Young, Sim, coisas do género. Porque é aquela coisa, tu vais ouvir com uma procura de entender o que é que criou aquelas canções, qual é o objetivo. E muitas dessas sim, canções são canções que não estão politicamente ligadas a uma vertente, algumas é só o esbanjar de um modo de vida, uh, sim. por aí. Pronto, a minha última pergunta, eu sei que se calhar é um bocadinho cedo, porque também estás a começar aqui no mundo da música, mas eu gosto sempre de saber esta tua perspectiva, que é como é que tu gostarias de ser lembrado no mundo da música? Isso é difícil, eu podia morrer amanhã, mas pá, eu não sei, estás a perceber? É uma incógnita. Yeah. Prefiro deixar coisas engraçadas para a malta, estás a perceber? E ter criado algum. Acho que uma coisa que isto é ser bastante ambicioso e é Hum, uma ambição que eu partilho poucas vezes. É, eu não quero ser lembrado, eu quero só deixar tipo, qualquer coisa diferente. Ou qualquer coisa que ok. ajude a ser um ponto de partida para outras pessoas que venham a seguir, estás a ver? Um, Sim, é quase aquela onda de, sei lá, tu queres fazer algo que te desafia a ti mesmo todos os dias. E eu acho que é isso que eu quero fazer. É algo que me desafia a mim todos os dias. Eu nunca vou à procura de soar de maneira igual para sempre. Há dias em que eu estou pronto, estou a estudar isto, eu estou a ir para isto, e isto vai se sim. manter durante algum tempo. Mas depois há de vir um dia em que eu vou pensar, já está tipo, há muito tempo a soar igual. Ok. Vou tentar uma coisa nova. Mas eu quero, sei lá, que quero ter a sorte e humildemente a hipótese de me cruzar com pessoas que me tenho cruzado ultimamente, que quase todas elas, sei lá, veem alguma coisa de positivo naquilo que eu trago para a mesa, tipo, olha, eu tenho isto para fazermos, queres alinhar, queres fazer, Sim, e tipo, o pessoal às vezes fica todo contente, estás a perceber? E acho que não há nada mais bonito de teres tipo peers e colegas teus, claro. alguns deles que não estás à espera que aceitem e te digam, olha, vamos fazer isto. E ao início há um monte de falhas e a coisa não funciona, como é óbvio, e tu vais ficar, não funciona. E pá, eu acho que quero ser lembrado por um gajo que, pronto, tentou fazer alguma coisa e conseguiu fazer Sim, coisas que depois serviram como um ponto de partida ou simplesmente inspiraram pessoas. Pá, acho que das coisas mais bonitas é que conseguires inspirar alguém. claro. Um, Sim, sim, sim. nem que seja numa maneira de estar na vida tua,
já consegui inspirar um amigo meu na minha maneira de estar pronto, na música, e ele não estava a encontrar maneira de se motivar e estava a estudar comigo e eu, "Man, relaxa, tipo, não se fez num dia, tipo, as coisas, tipo, tu vais demorar, tipo, não Ok, sejas, yeah. estás a perceber? Eu acho que prefiro ser lembrado por uma pessoa que realmente deixou uma coisa que pode ser um ponto de partida para alguém, do que alguém que fez uma coisa grandiosa, Sim, sim, fez sim. a obra-prima de 1900 e carquês. Pronto. Yeah, excelente resposta. Pessoal, pronto. Se agora algum de vocês quiser fazer aqui uma pergunta ao Marco, tem aqui uma oportunidade ideal. Deixa-me ver aqui se temos alguma coisa. Ora, temos aqui a da mesma. Deixa-me ver aqui a pergunta que fez. Deixa-me ver. Como tem sido trabalhar com outros músicos durante o confinamento? Boa pergunta. A maneira como eu tenho trabalhado é tudo por, ou seja, é por tracking, multitracking, ou seja, as pessoas me mandam umas coisas e eu gravo. Nunca fiz vídeos, nem. Eu não sou muito fã dos vídeos, não sei porque ainda não aderi, mas fiz N colaborações por tracking, ou seja, as pessoas mandam umas faixas e eu gravo e algumas vezes ajudo a misturar, se me pedirem, e tem sido um bocado assim. Um, Maioritariamente assim, pronto, não nos podemos reunir. É assim, isto já era Sim, uma realidade para o bem e para o mal, porque eu trabalho com pessoas de vários, em pontos do globo diferentes. Então nós muitas das vezes mandamos as partituras uns aos outros e os ficheiros e dizemos, opá, queremos isto assim, assado, nesta onda, naquela, e trabalhamos assim. Mas, de certo modo, o que me está a custar mais na quarentena é mesmo não tocar com pessoas, estás a perceber? Porque é tudo diferente, estás a ver? Tu estás a tocar com pessoas, não é mesmo que tocar com uma máquina. Uma máquina não tem flutuações yeah. de tempo, às vezes não tem dinâmicas, tu não programares as coisas. É diferente. Agora temos aqui também uma pergunta do Acorard, que é qual o estilo mais estranho de jazz que já tiveste contacto? O estilo mais estranho de jazz que tive contacto. De certo modo, lembro perfeitamente que foi a primeira vez que eu vi Free. E a primeira vez que eu vi Free foi, que não é bem Free, era mais uma coisa músicas do mundo com Free jazz. Foi Pharoah Sanders, uma música chamada Morning in Soweto, que é só percussão e saxofone. Um, é uma faixa longa. É uma coisa muito jazz espiritual. Mas ainda mais esquisito que isso, que foi mais tardio, mas teve menos impacto, foi quando comecei a explorar mais a cena do free jazz, por exemplo, lá em Londres, e havia pessoal a fazer uma coisa que se chama Extended Techniques, que é quando tu usas um instrumento para fazer barulhos que não é suposto fazer com esse instrumento. Ou seja, pegas na tua guitarra e metes papéis e coisas e desafinas aquilo. Tudo o que não é usual, tudo o que não usarias num contexto comum. Estás a perceber? É só isso. Marco, agora também aproveito para te dar aqui a oportunidade. Se o pessoal quiser te conhecer mais e às tuas obras, temos o Spotify, há mais algum evento, alguma data que tu queiras partilhar aqui? Pronto, então, para ver as minhas músicas e pronto, eu sou muito mais ativo no Instagram. Ou seja, eu posto muita mais coisa no Instagram, conseguem acompanhar um bocadinho aquilo que eu ando a explorar como músico, de uma maneira mais intimista. Em questões de aulas e coisas onde me podem contactar é por lá. E eu normalmente também vou partilhando assim pequenas explorações que faço. Entretanto, para ouvir os meus temas, podem ouvir no Bandcamp. E se quiserem comprar a música também está disponível para Name Your Price, para já. Uhum. E no Spotify também, se procurarem Marco Moura. Se procurarem Marco Moura Music no Bandcamp, automaticamente aparece. E é isso. Ok. É onde podem encontrar Ok. o meu trabalho. Porreiro Marco, olha, antes de mais quero-te agradecer por teres aceito falar aqui connosco. Gostei imenso desta entrevista. Acho que deu para perceber imenso também
a tua perspectiva, o teu processo criativo, as tuas ideias e as tuas grandes influências. E recomendo a toda a gente que está aqui a ouvir para apoiar aqui o Marco, porque tenho a certeza que vai ter um sucesso incrível e fazer músicas aqui para todos nós. Por isso, olha, Marco, muito obrigado. Obrigado a todos também que nos assistiram e vemo-nos para a semana noutra conversa de sábado à noite. Obrigadíssimo, Marco. Fica bem. Fica bem. Obrigado.